falando para vocês, estamos abordando o tema de relacionamento. E dentro desse tema nós estamos falando da questão afetiva, da questão da sexualidade. E é oportuno falar para vocês que tudo que nós estamos conversando, claro que não dará tempo para a gente abordar todos esses assuntos, mas um dos livros que o nosso fundador, Padre Léo, deixou e que fala abertamente da questão da afetividade e da sexualidade está aqui, Sede Fecundos. É um livro muito profundo que fala, sem meias palavras, dessa questão afetiva. O Padre Léo faz muitas provocações a respeito da afetividade, da sexualidade, mostrando aquilo que nós partilhávamos no começo, Vanessa, desse projeto de Deus para o ser humano, nesse projeto integral do ser humano, afetivo e sexual, né? Principalmente para os casais, é um livro de cura interior profundo. Tem outros livros também que está aqui, Famílias Restauradas, olha que coisa bonita, também um outro livro que pode ajudar muito casal, famílias, e um dos livros que aborda a questão que nós estamos falando também, que está incluído aqui dentro, e traz vários testemunhos de jovens que tiveram uma vida, principalmente na questão afetiva, muito deturpada, e que em Betânia fizeram uma experiência profunda de Deus e foram restaurados na sua afetividade e sexualidade. Inclusive, depois deram o passo de entregar toda a sua vida a Deus. Muitos deles estão consagrados em Betânia. Muito bem, voltando ao nosso tema, Vanessa, eu deixava aquela pergunta para você, né? Olhando nesse contexto da nossa sociedade hoje, olhando essa questão da sexualidade de uma forma tão estragada, tão suja, né? E aí nós convivemos hoje aqui em Betânia, acolhemos homens e mulheres, que é um grande desafio. Nossa comunidade é uma comunidade de acolhimento e acolhe todas as pessoas que vêm de forma toda particular, meninos e meninas, homens e mulheres, dependentes, que fizeram uma experiência na dependência e que vêm aqui para buscar um processo de restauração. E em muitos lugares que trabalham com a missão de dependência, o morar junto, homem e mulher, não existe, não pode. E uma das coisas que o Léo quebrou desde o princípio da comunidade, já há 15 anos, foi justamente trazer à tona essa realidade. Nunca nós separamos homens e mulheres. Tanto que se olhar para os nossos filhos e filhas, convivemos, trabalhamos juntos. A única coisa são as casas separadas. A casa das mulheres, a casa dos homens, a casa dos casais, a casa dos jovens, das crianças, tudo separado. Mas o nosso convívio, as nossas refeições, estamos juntos no refeitório, os nossos trabalhos são repartidos, partilhados, e é um grande desafio, principalmente para eles que vêm. Por que, Vanessa, eu vou te fazer essa pergunta? E ela é muito profunda. Porque a gente sabe que nos 3 primeiros meses, os especialistas na dependência química dizem que demora em torno de 80, 90 dias essa desintoxicação física. Os filhos até conseguem passar bem, tem todos os desafios que tem, mas depois começa a aflorar, vira à tona nessa questão afetiva. E como nós dizíamos no outro bloco passado, essa questão afetiva que deveria ser preenchida, que vem em decorrência de uma história pessoal de cada um, acaba transbordando na sexualidade. Como que você consegue perceber e olhar essa realidade hoje, e até como membro consagrado, com toda essa experiência como psicóloga? Primeiro que isso não acontece só em Betânia, né? Isso aconteceria em qualquer lugar, porque é natural que a gente sempre busque, né, no relacionamento com o outro, preencher as nossas lacunas, as nossas carências, né? Através do relacionamento com o outro, eu busco um irmão, eu busco uma mãe, eu busco um filho, né? A gente sempre está... Por quê? Porque nós somos, como eu falei anteriormente, movidos pelo amor. Nós necessitamos, né? E é muito importante que isso seja encarado de uma forma muito madura, muito realista. Porque essa convivência mista é a partir dela, desse relacionamento, homens e mulheres, e nesse processo de restauração, quando vem à tona,
né, essa sexualidade, essa afetividade, que isso seja encarado, que isso seja trabalhado de modo que eu consiga gerir as minhas próprias emoções, reconhecê-las, né, e tomar de fato as rédeas da minha vida. Eu acho que isso é assim fundamental no processo de restauração. A questão do autodomínio. Exatamente. Se eu não for dono de mim, como eu posso me dar ao outro, né? Como é que eu posso buscar um relacionamento afetivo, né? Se eu não sou dono de mim? Ninguém dá o que não tem. Então eu preciso primeiro, né, me trabalhar no autodomínio. E eu vejo Betânia como assim um espaço privilegiado, né? Até porque, olha que coisa legal que você falou. Porque eu falava da dependência, porque a droga é algo que você tem fora de você. E quando o filho chega na nossa comunidade, a primeira ação, até que em Betânia nós não deixamos nenhum vício entrar, no caso da droga, da dependência, inclusive o cigarro, né? Então o filho corta radicalmente todos esses vícios, mas ele está fora dele, né? Agora, a questão da sexualidade é algo que está dentro da pessoa, né? O Padre Léo dizia para nós que não há muita diferença para o nosso inconsciente, e uma questão psicológica mesmo, da questão do vício. Tanto o vício da dependência química, quanto o vício do corpo, né? Ele tem a mesma ação interior. A dependência emocional. Sim, porque ele fica, como se falava no começo, essa lacuna aberta. Na verdade, nós trabalhamos com os filhos no acompanhamento pessoal de cada um deles, justamente essa questão que você falou do autodomínio, né? A escolha, porque precisa ser preenchido esse vazio. Porque começa, imagina, tirou a droga, que preenchia a lacuna, de certa forma, e era aquela necessidade sempre estar preenchendo, porque a droga, na verdade, ela não preenche, ela engana, é uma enganação. E quando ela falta, vem à tona isso. E aí eu busco preencher talvez com uma pessoa, então eu idealizo, né? Por isso e quanto maior a idealização, maior a frustração também. E como lidar com a frustração nessa hora? Porque em Betânia eu pergunto isso muito sério, porque esse é o grande desafio. Os filhos eles perguntam, por que eu não posso namorar? Né? Porque entra bem nessa característica. Mas aí está a questão, né, Daniel? Porque não é nessa hora que você vai lidar com a frustração. A gente quer chegar antes. Uma coisa que a gente fala muito em Betânia, né? Nós queremos chegar antes. Então, por isso, como é importante a gente proteger, né, o nosso coração também. Eu vejo muito nesse sentido, né? Por que eu não posso namorar? Porque você está aqui para primeiro se encontrar consigo mesmo, para depois poder se encontrar com o outro. Um encontro sempre é feito de um eu e do tu. Desse eu e desse tu surge na terceira pessoa, né, que nós falamos, o nós. Então primeiro eu preciso ser eu, me encontrar comigo, quem eu sou, né? E é óbvio que para me encontrar comigo eu só sou em relação a Deus, eu só sou nele. Então por isso a importância da espiritualidade. Especialmente porque quando nós começamos a colocar as coisas no lugar, arrumar a nossa casa interior, eu colocar Deus no seu devido lugar, eu tenho uma frase que eu gosto muito: deixe Deus ser Deus na sua vida. Porque quando nós deixamos Ele ser Deus na nossa vida, então tudo vai para o seu lugar. Aí na hora certa eu vou encontrar a pessoa certa, do jeito certo, né? E vai ser um relacionamento de fato maduro e saudável, e não um vazio tentando preencher outro vazio. É impossível, né? Não se preenche vazio com vazio. Eu vou te desafiar. Tirando da pauta, você falava desse autodomínio. Tá, eu não posso, porque eu estou trabalhando nesse eu, nessa reconstrução da minha personalidade, do meu autodomínio. Como eu preencho então essa lacuna? Já que se eu for me aproximar, eu costumo também usar essa frase, né? Se eu estou no processo de restauração, quando o filho vem me perguntar no trabalho, e dar essas explicações, mas eu queria ficar, dar certo, né? E com aquela menina, já faz aquele sonho, aquele projeto quase que de
exatamente, é um projeto idealista, né? Porque ainda tem muito para trabalhar com estrutura, e ele acaba formando isso dentro dele. Então eu digo assim, como é que você vai encostar uma fruta que ainda está machucada? Se você pega uma maçã, um exemplo bem prático, né? Coloca uma maçã que está ali batida, machucada, encostar uma outra que também está machucada, as duas, em questão de algumas horas, começam a fazer todo aquele processo de apodrecimento. Gosto muito de usar esse exemplo, né? Que duas pessoas que estão ali com a sua lacuna, ferida e machucada, que precisa ser curada, sanada, se emendar uma com a outra naquele momento, vai estragar as duas. O rombo vai ser maior. E como eu fazer então? Porque eu não tenho a pessoa do meu lado, eu não tenho a droga, né? Eu não vou usar, não vou transferir a droga para a pessoa, para ela preencher aquele espaço. Mas como que eu vou dominar? Como que eu vou conseguir esse autodomínio? Quais os meios para mim conseguir construir esse homem novo, essa pessoa nova que está nessa droga? Primeiro, que a gente sabe que a dependência química tem uma característica muito marcante, né? Que acaba sendo uma característica até de personalidade, a onipotência. Então, temos que tomar cuidado para não migrarmos da dependência química para a dependência emocional. Uma transferência, né? Exatamente. Você só desloca o problema e a bola de neve continua. Então, a pergunta foi: como fazer para preencher as lacunas? Como trabalhar isso? Porque eu não tenho pessoa, né? Eu não tenho a dependência, a droga, né? Mas eu preciso construir esse homem novo. Mas a partir da construção dos relacionamentos, as amizades, Betânia é lugar de expressão da amizade verdadeira. Não é assim que nós costumamos falar, né? É lugar de encontro. E é através, porque a gente não pode também, então para proteger, como eu falei antes, né? Proteger o nosso coração, então eu vou me isolar, vou me fechar. Né? Seria vou me esvaziar mais ainda. Exatamente. Então é através da relação com o outro e buscar ajuda mesmo. Porque a partir do momento o autodomínio começa pelo reconhecimento das minhas limitações. Fundamental. Né? Das minhas dificuldades e buscar no outro ajuda, né? Questionar, enfim, lutar por si próprio. Eu acho que essa é a primeira atitude de libertação de qualquer tipo de dependência, é quando você luta por você mesmo. Né? E com Deus, toda a força nós temos. E agora a gente vai dar um intervalo e no outro bloco os filhos vão fazer as perguntas para você. Vou dar justamente sobre esse tema. E eu sei que vai me encher bastante. Então é muita alegria assim. E só deixar por dá tempo ainda ou não? Dá tempo ou não? Dá tempo? Nós vamos deixar o outro bloco passar as nossas notícias. A música!